mente, a sua alma. Sim, Mãe, nós pedimos pela vida do Edson, que a Senhora venha agora esmagando toda serpente, tudo que impede a cada um de nós de escutar, de ouvir a palavra e até mesmo ele de pregar as verdades do Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Sentando ao som do Espírito Santo. Espírito Santo, transforma minha vida, faz um homem novo no teu amor. Espírito Santo, transforma minha vida, faz um homem novo no teu amor. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. pois bem, meus irmãos, já estou fazendo conta já, que eu já estou 8 minutos, portanto, terei 2 minutos para falar de cada coisa. Amém? Então, peço que o Espírito Santo realmente inunde esse lugar, principalmente no nosso coração. Porque hoje nós vamos falar sobre as obras de misericórdia. Nós já ouvimos falar, inclusive tem muitos trechos bíblicos que eu até anotei, e aí, se for possível, você tome nota aí, se tiver com suas anotações, mas depois volte a rever esta pregação que nós iremos transmitir aí, acompanhe o nosso site, porque aí você pode acompanhar, tomar nota novamente. Mas nós ouvimos muito falar também, seja misericordioso como o vosso Pai do céu é misericordioso. Já ouviu falar? Outra, quer misericórdia e não sacrifícios. Já ouviu falar? Outra, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Sim? Sim. Amém. Que bom. Agora a pergunta é: eu estou sendo misericordioso no meu dia a dia? Eu sou misericordioso? Então nós iremos agora refletir. Vamos refletir no nosso coração agora. E até mesmo já começarmos a esclarecer algumas coisas sobre a misericórdia. Ao mesmo tempo que eu lia, que eu procurava estudar, muitas coisas caíram no fundo do meu coração. Eu falei, meu Deus, eu não sou misericordioso. Meu Deus, eu preciso melhorar mais. Nossa, eu perdi uma grande oportunidade de ser misericordioso. Mas ser misericordioso, meus irmãos, não é ter dó, ter pena, né? Pobre coitado, né? Ó, infeliz. Não, muito pelo contrário. Para falar de ser misericordioso ou não, nós temos que comentar sobre as obras da misericórdia, que aqui já vou separar entre duas, que é as misericórdias corporais e as espirituais. Vamos falar primeiramente daquelas que vêm de encontro ao corpo, que elas são 7. Olha só: dar de comer, dar de beber, vestir os nus, acolher os peregrinos, visitar os enfermos, visitar os presos e enterrar os mortos. Meu Deus! São necessidades que nós vamos nos deparando com nossos irmãos à nossa volta. São necessidades básicas que nós esquecemos. Tem um trecho que Jesus fala assim, ó: dai-lhes vós mesmos de comer. Que na multiplicação dos 5 pães, dos 3 pães e dos 2 peixes, lembram? Dessa multiplicação, Jesus, eles reclamam, Senhor, e aí, essa multidão que eu faço? Jesus fala, dai-lhes de comer vós mesmos. E a igreja tem obedecido isso ao longo de todos os tempos com o quê? Com os sopões da vida, já ouviu falar? Que serve sopão, que vai e leva marmitex para aqueles que precisam. E qual é a nossa participação nessa obra de misericórdia? Muitas vezes teve até um padre que tocou
num comentário muito feliz. Nós só lembramos de trazer o alimento na missa que tem aquela dedicada do quilo, mas a igreja está de portas abertas para muito mais. Talvez o meu voluntário para ir até lá de madrugada para servir o socorro. Talvez eu procurar o que o meu coração está falando, essa necessidade desta obra. Tem uma outra também que é dar de beber. Muitas vezes nós pensamos assim, e até o texto fala, que eu achei bem interessante: dar de beber àquele que tem sede. Se nós formos avaliar na realidade que nós temos hoje, todos têm água. Tem ou não tem? Sim ou não? Sim. Mas no Brasil, como nós temos, onde existem regiões, e ainda tem, né? São Paulo pode falar isso, ainda tem, mas em regiões do Brasil onde muitos povos vivem a seca, muitos povos dependem de caminhão-pipa para receber a água, muitos que vão em açude para tomar a água. Mas eu não estou nessa realidade. Então, meus irmãos, vamos desmembrar isso e assumir a responsabilidade. Será que nós estamos tratando bem a nossa água? A igreja tratou esses dias sobre a conscientização do uso da água. Por quê? Dar de beber. Nós não podemos simplesmente, de uma forma inadimplente, gastar esse tesouro. Muitos momentos Jesus compara-se à água e ao mesmo tempo ele está presente em momentos com a água. Assim como foi no poço lá que ele falou: eu tenho sede. Lembra? Imagine, você já ficou um momento com sede, muita sede, e quando você toma água, chega até a engasgar, não é? Isso que você pode matar a sua sede, e muitos lá que não podem. Vestir-os nus. Isso daqui foi muito interessante. Jesus nos fala assim um momento: quem tem 2 túnicas, dê uma ao que não tem. Aí eu pergunto: o nosso guarda-roupa, será que tem muita roupa? Como é que está? Padre Jonas colocou uma reflexão que eu tomei ela na minha vida. Ele disse assim uma vez: se você tem uma peça de roupa no seu guarda-roupa que você não usa há 6 meses, ela não é mais sua. E será que eu tenho uma peça de roupa que está há mais de 6 meses sem uso? E nem vale falar que é por causa da temporada. Quando é frio, não. Esse tempo louco está frio, calor direto. E aí? Muitas vezes nós olhamos para o nosso guarda-roupa querendo esvaziá-lo apenas para o simples ato de querer enchê-lo novamente. Muitas vezes pensamos nisso. E não é só roupa, também sapato. Muitas vezes nós temos muitos pares de sapato. Acontece sempre uma coisa, aqui eu posso falar da comunidade, que é um rodízio de roupa. A gente vê a roupa dos nossos filhos rodando os filhos dos outros. Eu pelo menos já percebi isso daí. A gente sempre fala, as mulheres aqui, a minha esposa combinando: olha, essa aqui já está perdendo, e passa a Ana Clara, Maria Cecília, e vai. Glória a Deus. Glória a Deus, é isso que tem que acontecer. Mas muitas vezes nós esquecemos que existem pessoas que precisam. Acolhendo os peregrinos. Eu posso pegar e falar isso da Célula. Eu até vou contar uma situação com minha sogra, porque nós falávamos que minha sogra começou a participar da Célula e gostou. Misericórdia, gostou. Enfim. E é interessante, porque nos cobra, né? E aí, já vamos para a célula? Eu imaginava que eu nunca fui. Mas enfim. E aí, tem uns parentes que iam na casa dela. E o que é interessante, não falando mal, mas de uma realidade, que tem muitas pessoas que costumam se isolar. E ela muitas vezes ficava no cantinho dela. E aí agora está se abrindo. E falando. E aí, eu até comentei assim, ela já aprendeu a receber estranhos. Porque ela não aceitava. E ela ficava no cantinho dela. E muitas vezes nós temos resistência quanto às pessoas estranhas. É ou não é? E muitas vezes a pessoa precisa ouvir uma palavra sua e você já tem aquela resistência. Você vem com aquela barreira. Porque nós esquecemos de acolher. Acolher.
Eu louvo e glorifico a Deus porque nós somos conhecidos por uma comunidade que acolhe, é verdade? Eu posso falar isso com convicção, porque não é nós, é o Espírito Santo. Porque acolhemos. Porque nós temos aí aquele que puxa a fila, que é o Jorge. Ele acolhe, glória a Deus. E me ensina a acolher também. Porque eu preciso. Porque eu trabalho na qualidade, até falar ao meu irmão, muitas vezes meus comentários no dia a dia são aqui uma roupa. Eu preciso acolher. Vocês entendem onde Deus está nos jogando? E Deus quer transformar em nós, porque nós temos que se aproximar do outro. Eu ia organizar isso com os 8, mas não deu tempo, né? Mas enfim, só Deus, mas depois a gente reflita ainda. Visitar os enfermos. Está aí uma prática que a igreja abraça, e não são todas as paróquias que tem, mas que realmente é uma necessidade, que é a pastoral da saúde, que ir até os doentes, que é se aproximar dos doentes. Eu vou curar? Não, muito pelo contrário, muitas vezes só vai estar do lado. E eu até falo para vocês que eu, nesse momento, com muita emoção, eu chorei, porque eu lembrei dos momentos que eu visitava meu pai quando ele estava na UTI. E quando ele estava na UTI, quando nós chegávamos, quando nós entrávamos naquele lugar, nós falávamos: bença, Pai. Bença, Pai. Todas as vezes. Porque muitas vezes nós associamos, quando o ser humano está doente, ele se torna incapaz, ele se torna um inútil. Muitas vezes quando ele está lá inconsciente, você acha e você começa a falar coisas, e muitos infelizmente começam até a fofocar, começam até a falar mal do infeliz. Muitas vezes nós nos achamos tão egoístas na situação que nós estamos prestando apenas alguma coisa e esquecemos da real necessidade que é o outro, a dignidade do outro. Muitas vezes nós até estamos ali diante da pessoa, talvez inconsciente. Ai meu Deus, eu acho que já vai morrer. Ai, acho que já vai dar essa ajuda. E ele ali ouvindo, tem como você estar ali ouvindo. A irmã ali falava de uma vez quando ela chegou a desmaiar, e muitos ali falando e comentando as coisas ao redor dela. Aquilo tocou profundamente. Porque eu falei assim: meu Deus, nós não tratamos com dignidade os nossos enfermos. Nós não tratamos com dignidade aqueles que precisam de nós estarmos apenas do lado. E todas as vezes que nós entrávamos naquela UTI, nós falávamos: bença, Pai. Nós pegávamos, estava ali com ele, falávamos, conversávamos, como se ele não estivesse respondendo. Porque não estava. Mas perguntávamos, dava tempo, falávamos de situações, colocávamos o celular com os netos que tinham mandado mensagem e falávamos: vai ter isso, vai ter aquilo, o seu time vai jogar tal dia. Era isso, e sempre conversava com ele. Meus irmãos, o recado aqui não é simplesmente nós irmos e achar que estamos fazendo muito. É sempre pensar na dignidade daquele que se encontra enfermo. Visitar os presos, misericórdia. Um dia desses acabou circulando no nosso grupo do WhatsApp sobre o indulto, que foram não sei quantos mil presos que foram soltos. Cuidado, povo, tomem cuidado. Mas a nossa postura não é só essa questão de visitar os presos, mas é orar pelos presos, é orar pela família dos presos. Eu não sei quem já teve uma pessoa presa. Eu tenho um primo preso por acusação de estupro, então ele fica em uma ala totalmente distante dos outros, e vocês não sabem, ou talvez até sabem, o constrangimento que a mãe dele passa para ir visitar. O constrangimento que essa mulher passa a ponto de se sentir humilhada, porque toda vez que ela falou: quando eu passo naquela revista, quando eu estou passando naquela revista que eles fazem, eu choro, meus olhos derramam lágrimas todas as vezes. E aqui, meus irmãos, nós concordamos, é muito difícil, até porque você não vai até lá. Se você sentir isso, procura aí uma pastoral carcerária, mas ore pela família dos presos. Recentemente, essa semana mesmo no trabalho, um amigo meu postou um vídeo, ele me mostrou no celular dele, porque eu não quis nem que me mandasse, uma ação de 2 bandidos. E aí eles foram, os policiais acabaram atirando neles e mataram eles, e mostram no vídeo. A primeira coisa que eu lembrei foi rezar pela família deles. Rezar pela família deles. Amém?
Enterrar os mortos. Aqui realmente outro desmembramento, que é nós com dignidade ali tratar os nossos fiéis defuntos. Viver nesse momento pode parecer triste e ao mesmo tempo trágico, que na verdade é, porque nós não estamos esperando, mas viver este momento. E este eu posso falar com propriedade de causa. Os meus irmãos na comunidade acompanharam a perda que eu tive do meu pai no ano passado, mas só que depois, quando você começa a relembrar, foi uma celebração. Porque ele faleceu no sábado, foi enterrado no domingo, dia do Senhor. Tive a graça de ter 2 sacerdotes, um que encomendou o corpo e o outro que fez a bênção de sepultamento. Para mim foi uma celebração. Eu falei assim: pai, o senhor teve o bom do melhor, né? Teve o bom do melhor. E ao mesmo tempo ali muitos tiveram a oportunidade, porque não somente para ele que estava lá recebendo a oração, para nós também, família, é uma oportunidade de reflexão, de perdão, muitas vezes o que eu talvez não fiz, o que eu poderia ter feito, e de reflexão, o que eu vou fazer de agora em diante. Eu me recordo muito bem de 2009, quando nós perdemos o nosso irmão Sávio, que inclusive foi um baque muito grande, mas ficava aquela reflexão daquilo que Deus quer para mim, eu pessoalmente, aquilo que Deus quer para mim, aquilo que eu tenho que fazer. O tempo não é meu, o tempo é de Deus, porque fomos acometidos ali realmente de uma surpresa, né? Nós fomos roubados fortuitamente, não sei dizer essa palavra, de uma forma inesperada, mas enfim. E naquele momento nós tivemos a oportunidade de refletir e tratar realmente naquele momento o mais solene possível. E isso também é uma obra de misericórdia, mas é uma obra de misericórdia corporal, que tratava o corpo. E agora também nós temos as obras de misericórdia. Agora, nessa primeira parte, obras de misericórdias corporais. Vamos ser misericordioso, sim ou não? Coloca no seu coração, não precisa responder. Obras de misericórdia espirituais. Instruir, aconselhar, consolar, confortar, perdoar, suportar e orar. Nós acabamos de fazer a última agora. O que nós fizemos? Oramos um pelos outros. Mas só não se restringe aqui. Se restringe também em qualquer lugar que nós possamos estar, sabia? Qualquer lugar você pode impor as mãos. Até uma marechal. Já imaginou? Vai te chamar de louco, mas e aí? Até o Daniel comentava esses dias, né, Daniel? Como é que era no Rio de Janeiro durante a jornada da juventude? Era na rua mesmo. Era ali, ó. Agora, vamos lá. Só que povo, ali foi para acordar a gente e continuar. E orar mesmo. Até mesmo estava no trânsito, o cidadão ali deu uma fechada, não lembra da mãe dele e ofende. Lembra do Espírito Santo e reza. E reza. Isso é uma obra de misericórdia. Nós esquecemos, deixamos passar, deixamos a oportunidade de ir. Instruir, pegar a pessoa, pegar no colo. Que nós agora como comunidade estamos tendo essa oportunidade de viver, não somente na célula, mas aqueles que participam a formação para nós. Aconselhar. Como está faltando bom conselho no mundo, não é? Está faltando bons conselhos no mundo, mas conselhos radicais, conselhos quando a esposa chega, quando a mulher chega para mim e fala: meu marido me traiu, sabe o que ela vai falar? Perdoa ele. Isso já tem que falar, mas hoje elas falam: larga dele, dá um troco. Exatamente, dá um troco. Vocês entendem? Uma obra de misericórdia que é aconselhar, e nós muitas vezes deixamos passar, ou muitas vezes pegamos e deixamos a vingança falar. Consolar. Meu Deus do céu, quantas e quantas pessoas aparecem para aliviar o nosso sofrimento? Quantas e quantas pessoas ali no caminho que eu estou carregando a cruz aparecem para me ajudar a segurar a cruz? Nós estamos tendo a oportunidade agora também de viver isso em célula. Pessoas que vão estar nos consolando. E aí, como é que está? O menor detalhe. Muitas vezes falam: meu Deus do céu, isso é loucura. Isso é loucura. Mas tem aquela preocupação
Já sabe, já que ó, esse daqui não come isso, esse não come aquilo, já se preocupa com daqui a pouco. Não sabem mais da minha vida do que eu me da própria esposa, coisa do tipo. É loucura, mas é isso que Deus está nos proporcionando agora. Suportar. Oh, meu Deus do céu. Pergunta para o seu irmão aí que está do lado: você suporta quem está do seu lado, quem está na sua casa? Suporta ou não? Será que você suporta com paciência? Como você suporta? Porque, meu irmão, não adianta suportar e você joga na cara. Não adianta suportar você falar: eu te aguentei naquela, agora me aguenta nessa. Muitas vezes eu acabo ali aguentando com essa palavra e depois eu jogo na cara. Pra quê? Não adiantou nada. Suportar é dar o quê? Suporte. E a maioria das vezes eu me descaracterizo de mim mesmo. Quando a minha esposa fala: lava a louça pra mim, é o que eu falo? Pra quê? Que pergunta, né? Pra quê? Então nós temos ali que dar suporte. E muitas vezes nós deixamos isso de lado. Muitas vezes nós percebemos e chegamos à necessidade, mas nós ficamos no nosso quê? No nosso comodismo. Nós esquecemos de nós mesmos. E por fim, perdoar. Amém? Foram todas: instruir, aconselhar, consolar, confortar e fortalecer os angustiados e abatidos. Muitas vezes nós nos sensibilizamos com a fraqueza do outro e o cansaço e os desânimos. Temos que confortar e com o Espírito e pedir para que o Espírito nos inspire. Muitas vezes o outro tem vontade, mas está ali cansado. Isso a gente vê muito. No trabalho eu costumo muito, mas muito mesmo, animar a galera que na segunda-feira está bem para baixo. Tá terrível, segunda-feira é terrível. Aí fica aquele jeito: puxa eu de novo. Aí fala assim: olha, mas agradeça a Deus que pelo menos quando você acordou, você estendeu os seus braços e encontrou a lateral do caixão, né? Glória a Deus. Aí a pessoa acabou com tudo, né? E aí? Meus irmãos, você tem o dom da vida. E aí peça para o Espírito Santo realmente que te inspire, para quem não fale também palavras repetitivas e nem frases prontas, essa coisa toda, porque não precisa disso. Não precisa enfeitar. Muitas vezes só você estar ali do lado, acompanhar, sem falar nada, já é uma grande ajuda. A pessoa sabe que pode contar. Ou então simplesmente, já chegou uma pessoa para você: eu quero só um abraço. Só quero um abraço. Só um abraço. Não precisa falar nada. Até mesmo quando a gente perde um ente querido, o que a gente faz? Só vai lá e abraça. Muitas vezes a gente vai com a vontade de querer ajudar, aí a gente chega na pessoa: e aí, tudo bem? Essa é viúva. Poxa, mas morreu tão novo, né? Tinha tanta coisa pela frente. Misericórdia. Depois eu comecei a prestar atenção nisso quando eu perdi meu pai. Quantas coisas a gente faz, ou quanta bobagem a gente fala. Não tem desculpa, glória a Deus. Mas a partir do momento que nós vivemos elas, nós temos que começar a prestar atenção. Nós somos responsáveis. Nós, como discípulos de Cristo, temos que ser diferentes. Nós não podemos ser mais os mesmos. Nós temos que entender essas coisas. Nós temos que prestar atenção nesse detalhe. Não simplesmente chegar lá como simplesmente um corpo e falar: eu fui. Não, meu, você tem que ir lá e fazer a diferença. Você tem que deixar a sua marca. Você tem que deixar a sua marca de cristão. Você tem que realizar a sua obra de misericórdia na vida do outro. Você precisa realizar. Você precisa se sacrificar. Você precisa se martirizar. E isso vai doer. Isso vai se chamar viver. Isso vai colecionar muitas machucaduras. E isso vai te levar à santidade. Porque no céu a gente não vai chegar inteiro. Para para pensar nisso? Não vai. Vamos chegar no céu inteiro. Vamos chegar realmente mutilado. Vamos chegar igual o Cristo chegou no céu. O Cristo chegou tudo acabado, mutilado. E nós vamos acabar chegando. Nossa, trágico. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. É a vida eterna. É a vida eterna. Você vai viver ali com Deus. Se nós não acreditarmos nisso, então vamos pegar essa porta aí e vamos embora. Cruza ela, tchau e benção, vamos gastar a cadeira. Está vencendo, daqui a pouco começa a quebrar. Então vamos gastar. Entendem? Presta
nessa noite nós somos chamados realmente a mergulhar nessas obras de misericórdia. Nós estamos sendo chamados. Para finalizar, faltam duas. Rogar a Deus pelos vivos e pelos mortos. Desde os primeiros tempos da igreja, honrou a memória dos defuntos e ofereceu sufrágios em seu favor, em especial o sacrifício eucarístico, a fim de que os purificados eles possam chegar à visão beatífica de Deus. Isso é oração para os fiéis defuntos. Muitas vezes nós esquecemos de colocar em intenção a memória do nosso defunto. E muitas vezes o falecido da nossa família. Começamos ali forte todo mês, depois uma vez por mês, depois uma vez por ano, depois uma vez a cada 2 anos, 3 anos, 5 anos, esqueci. Acabou. Eu faço questão, até nas minhas celebrações, questão de lembrar de todos os falecidos. E se eu durante a semana acompanhei alguma tragédia, alguma coisa que levou à morte, eu lembro dessas pessoas. Pai, o Senhor conhece quem são, então recebe eles agora. Está em tuas mãos. Coloque em oferta, coloque em intenção uma oração para a alma deles. E até muitas vezes nós esquecemos daqueles também que morreram na ignorância, que são agora que a gente acabou de comentar daqueles 2 assaltantes. Coloca também em intenção. Esses dias aí, eu não sei se eu comentei, uma celebração sobre a execução daquele brasileiro que é traficante lá na Indonésia. Eu lembrei dele e coloquei em intenção. Porque muitos falaram, isso deveria acontecer também no Brasil. Mas esquece que esse coitado foi enganado pelo demônio e aí entrou nessa vida. Porque nós não podemos esquecer que esses bandidos, traficantes, estupradores, eles são filhos de Deus. Entendem? Não estou falando que são bons, não, muito pelo contrário. Realmente vão pagar, realmente fizeram errado, não é isso. Mas eles não são menos indignos de receber a nossa oração. Nós o mínimo que temos que fazer é orar por eles. Pelos nossos governantes, que também são uma questão aqui de rogar a Deus pelos vivos. Será que nós reclamamos muito do nosso governo ou nós oramos? Amém? O padre comentava que aqui até do texto ele falava assim, a minha mãe falou uma coisa que é muito verdade, eu vou deixar essa oração para que nós possamos refletir. Que para mim não é loroca, para mim é uma verdade. Para mim, eu, Edson, pessoalmente. Ela disse assim quando ele era pequenininho. Muitas vezes, filho, Cristo desce do céu, se veste de mendigo para pedir esmola, para bater a porta, bater as nossas portas. E como nós iremos receber? Amém? Para que nós possamos refletir de como Cristo sai do céu e vem na terra para nós. Como Cristo se apresenta para nós. Entendem? Para que nós possamos mergulhar nessas realidades, que são essas obras de misericórdia. Essas aqui que nós temos, não só essas necessidades físicas, mas também essa de instruir, de aconselhar, de consolar, confortar, perdoar, suportar e orar. Nós temos. Meu Deus, eu vou esquecer. E agora, como é que eu vou praticar? Simples, meus irmãos. Tudo vai se resumir em uma única palavra, ou melhor, uma única atitude nossa. Ame. Amém? Ame, porque Cristo nos amou. Cristo nos amou. Nós temos que ter sede de justiça, mas ao mesmo tempo não querer pegar e massacrar o outro ou castigar achando que essa é a justiça. Ame o outro, interceda pelo outro. Nessa noite nós possamos refletir aí nessas obras de misericórdia que o Cristo nos chama e nos propõe como praticar, e ali sim nós podemos não levar um título, somos misericordiosos. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. É levar mais pessoas para Deus. Porque para a honra e glória de Deus, com certeza nós teremos testemunho daqueles que se encontravam na prostituição e voltaram para Deus. Eram dependentes químicos e voltaram para Deus. Aqueles que eram viciados, escravizados, prisioneiros do vício, prisioneiros de qualquer azeite, 100 gramas, cocaína, crack, maconha, baseado, cigarro,
Em nome de Jesus, se tiver com o seu, renuncia e joga para longe de ti. Porque, meus irmãos, como pode você querer destruir um corpo que diante de Deus, mesmo depois sem vida, ele ainda tem valor? Porque ele é o templo do Espírito Santo. E você ali, começa a praticar um suicídio passivo. E ali, jogando substâncias químicas para dentro. Alcoolismo. Meu Deus do céu. Me recordo agora, eu conversava com uma colega de trabalho, que ela falava que a tia dela faleceu agora 2 semanas de enfisema pulmonar. Sabe qual foi o último desejo dela? Ou melhor, o que ela queria? Ela falou assim, eu só queria fumar mais um cigarro. Só queria fumar mais um cigarro. Como pode, meus irmãos, nós ainda estar sendo escravizados, irmãos nossos, estar sendo escravizados por uma coisinha de nada? Nessa noite, para que nós possamos refletir naquilo que nós devemos ser, naquilo que Deus nos convida a ser, e que nós possamos verdadeiramente ser luz nesse mundo. Eu fazia oração sobre tudo isso. Sabe o que Deus me colocou a imagem? Um local tudo escuro. Eu até pensei em fazer aqui, mas não. Imagina um lugar agora tudo escuro. Você sabe como acaba a nossa energia em casa? Ultimamente está bastante, né? Acaba, vai ficar tudo escuro. Aí você vai e acende uma vela. E aonde a vela vai, ela ilumina. E aí Deus olhar no meu coração. É isso que eu quero que vocês sejam. Nesse mundo escuro e tenebroso, que vocês possam ser essa luz. Aonde quer que vocês vão, vocês possam o quê? Iluminar. E você sentou. Porque não é lanterna. Aí eu negociando, né? Porque não é lanterna, é um negócio tecnológico, de LED, então ilumina mais. Deus falou assim, a chama da vela é aquela que demonstra se ela vai suportar ou não o vento se bater. Então, à medida que você vai andando com ela, sabe, você passa aquela coluna de vento, ela dá aquela titubeada e você tenta proteger. Muitas vezes essa dificuldade sua é esse vento. Vem bater uma vela e você vai e se afasta, depois você volta de novo. Essa reação da vela é a nossa vida. Mas ela nunca deixa o seu estado, que é o quê? Iluminar. Iluminar. Nós somos a vela nesse mundo. E se o mundo está do jeito que está, a culpa é nossa. Amém? Vamos ficar de pé, fechar os nossos olhos um instante e pedir a Deus para que Ele coloque em nós, um tempo bastante curtinho, mas para que nós possamos refletir sobre tudo isso, para que nós possamos mergulhar nessa realidade, para que nós possamos ali se instruir mais, ser mais de Deus, amar mais, não simplesmente ver a aparência do outro, não importa, do jeito que se veste, do jeito que fala, do jeito que fica aqui na empresa, que precisa de imagem, que precisa de uma estética, que precisa de um padrão, que precisa de uma moda. Aqui é um lugar que precisa de pessoas diferentes, pessoas conforme o seu tempo, pessoas conforme o seu bairro, pessoas conforme a sua rua, pessoas do seu jeito, de como fala, de como anda, tossindo, não tossindo, espirrando, não espirrando, enfim, somos nós, porque Cristo nos atraiu até aqui. Se Cristo te atraiu, meu irmão, tem muita coisa para acontecer. Nós vamos pedir a Deus agora para que nós possamos amar e entender todas essas obras de misericórdia que Ele nos propõe, toda essa necessidade que o mundo tem, que a sociedade tem, principalmente o Brasil, que está um caos, ignorância sobre ignorância, realmente conflito de interesses, ganâncias, egoísmo, onde se esquece o povo está completamente de lado e muitos buscam o seu próprio interesse. Guerras estão sendo travadas, meus irmãos. Guerras estão sendo travadas. E cabe a nós arrastar o máximo possível para o lado vitorioso, que é o lado de Cristo Jesus. Nós não temos que vencer nada, porque Cristo já venceu. Muitas vezes nós entramos naquele ímpeto, naquela emoção,
Meu irmão, pare de ser bobo. Deus já te deu tudo, use-as. Assim como nós ouvimos sobre Nossa Senhora, esse grande poder que Deus colocou para nós, essa medianeira, essa intercessora, possamos nós nos agarrarmos a Nossa Senhora, e ali junto com o Espírito Santo, junto ali nós observarmos essas obras e procurar colocar em prática. Coloque no seu coração essa necessidade, essa realidade que o Senhor nos propõe hoje. E ali, meus irmãos, regozije-se em Deus, porque mutilados, muitas vezes cansados, desanimados, mas felizes, mesmo assim semblante cansado, mas alegre e feliz, porque nós estamos do lado vitorioso. Bem, Senhor Jesus Cristo, sobre nós essa noite, derramar o seu Espírito, assim como fez com Santa Faustina, revelar não somente o quadro da misericórdia, mas toda uma realidade da infinita misericórdia do Cristo através do nosso seu diário, que nós podemos ali acompanhar quantas maravilhas, para que nessa noite eu possa, Senhor, experimentar um pouquinho desses raios que saem do seu coração, desses raios que saem a fim de me lavar, de me purificar. Vem, Senhor Jesus, manda Deus coração. Estás em mim, posso sentir o teu agir. O meu coração, do amor